Olá, Luísa. Vamos resolver aqui então mais uma questão da FAMERP, né? Gostei muito das questões de hoje, estou gostando, né? Tô resolvendo ainda, faltam mais umas 5 questões, eu acho. E tô me divertindo bastante aqui, tá? Vamos lá, essa questão, ela é muito interessante porque ela apela para a nossa base teórica, tá? Isso aqui é uma questão realmente de matemática, é o tipo de raciocínio que os matemáticos adoram e que a gente, como professor também, deve estimular em vocês, alunos, para sair daquelas resoluções que possuem algoritmo, que são muito robotizadas, sabe? Muito manuais de aplica isso, aplica aquilo, sabe? De seguir um passo a passo. Essa aqui é legal, porque ela basicamente quer que a gente explore as condições de existência do coeficiente c de uma parábola, né, de uma equação quadrática ali de segundo grau. Então ele deu essa equação para a gente. Ele não quer que a gente ache as raízes em si, pelo menos não diretamente, mas ele quer que a gente pense baseado nas condições que ele vai colocar para a gente. As condições são que essa equação quadrática ela precisa ter duas raízes reais e distintas e não negativas, tá? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é ter duas raízes reais distintas. Isso que a gente vê lá na primeira aula de equações de segundo grau, né, idealmente. E tem também que elas são não negativas, ou seja, são positivas, né? Uma coisa é você dizer que tem duas e depois é você afirmar que essas duas são positivas. Então a gente vai ir por parte. A primeira, a gente vai testar essa afirmação aqui, ó, que ela tenha duas raízes reais distintas. E aí, se você lembrar bem da teoria, as raízes de uma equação quadrática ali da parábola, ela está relacionada ao operador delta, tá? Ou seja, é a partir do delta que a gente avalia quais as três possíveis consequências ali de raízes. Quando a raiz é maior que zero, a gente tem então duas raízes, tá? Duas raízes reais e distintas, do jeito que ele falou ali pra gente, que é exatamente o que a gente vai querer testar. Mas vamos revisar um pouquinho aqui. Quando é menor que zero, a gente fala que ela não existe no conjunto dos reais, tá? Ela não existe nos reais. Por quê? Porque vai dar é, depois, quando você for tirar a raiz, lembra dessa equação aqui, ó? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, tá? Isso aqui é a equação para achar as raízes, certo? Então, ó, se for negativo, o delta for negativo, esqueci do zero aqui. Se o delta for menor que zero, por exemplo, menos um, quando você coloca um número negativo dentro de uma raiz quadrada, ele não existe no conjunto dos reais, tá? Aí é que a gente tem que usar o izinho lá dos números complexos. Então a gente, só para simplificar, fala que não existe, mas na verdade existe, só não existe nesse conjunto dos reais, tá bom? É por isso que raiz menor que zero a gente para de fazer a conta aqui, né, no ensino médio pelo menos. E aí tem o delta igual a zero, e aqui ele vai dar uma única raiz, né? Na verdade, são duas raízes, mas elas se coincidem. Então, ela por exemplo, assim, você vai achar, na hora que você calcular, naquela equação que eu acabei de apagar e não deveria, você vai achar que o x1 e o x2 é o mesmo valor, tá? É aqueles casos onde você tem isso aqui, ó, por exemplo. É isso aqui, ó. Então, vai coincidir, ó, as duas raízes vai ser esse ponto aqui, né? Lembrando que a raiz é onde o x, a parábola corta no x, tá? Então, ó, aqui temos o x. Aqui a gente teria o delta igual a zero. E a gente ali num delta maior que 2, a gente teria algo mais ou menos assim, né? Por exemplo. Então ela toca duas raízes, ó, duas vezes, em pontos diferentes. Então são raízes reais e distintas, tá bom? Isso aqui é quando o delta é maior que zero. E quando ele é menor, a gente não faz a conta, fala que não existe. Beleza? Então, revisando tudo isso, tá? Revisei tudo isso justamente para a gente conseguir lembrar, então, que o que vamos fazer é testar essa condição de existência, porque se ele quer duas raízes distintas, a gente tem que testar justamente isso aqui. Se o delta dessa função ela é maior que zero. Vou até deixar ela aqui
Vou deixar ela aqui no cantinho, ó, x ao quadrado menos 4x mais c é igual a zero, tá? A gente vai usar ela. Então, basicamente, a gente vai substituir e fazer esse teste aqui agora. E eu tenho, por exemplo, o delta. Você vai colocar a equação do delta. Lembra? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Tudo isso tem que ser maior que zero. Quem que é o B? Lembrando, né? Vamos revisar aqui. O B é o número que acompanha. Então tá, isso aqui é o B. Esse aqui é o nosso Bzinho. O número que acompanha aqui, que não tem nada, que é o 1, ele é o nosso A, né? Opa, ele é o A. E aqui, né, o C é o próprio C, não tem valor. Então, o B seria o menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e o C é o próprio C. A gente não tem ele, a gente quer justamente descobrir ali a relação dele nessa inequação. Então, 4 elevado ao quadrado é 16, menos 4C. Aqui você pode passar o menos 4 para lá, né? Menos 4C, vai positivo, só 4C. E aqui você isola o C, ficaria... Aqui, como eu vou passar para lá, né? Eu vou inverter o sinal, para ficar mais fácil de ver. Tá? Ficaria 16 sobre 4. Portanto, o nosso C ele é menor que 4. C menor que 4. Ou seja, o que isso significa para a gente? Que para a raiz ter duas, desculpa, para a função ter duas raízes distintas e reais, o nosso Czinho, né, o nosso termo aqui da equação, precisa ser menor que 4. Perfeito? Agora a gente tem que fazer o segundo teste. A segunda parte. A segunda parte é em relação a elas serem positivas, né, que ó, não negativas. Para isso tem um jeito manual. Na verdade, ó, C é menor que 4, aí a gente já pode, inclusive, tirar algumas respostas aqui. Ó. Por exemplo, a A está falando que é C maior que 4. Aqui, ó, é C ou igual a 4. Não pode também, porque a gente não está trabalhando com igual, é só menor mesmo. E aqui também está falando que é maior que 4. Então, só sobra a B e a C para a gente. Que tem aqui ó, o C menos 4, menor que 4, menor que 4. Aí, o jeito mais manual, vamos dizer assim, é você testar esse menos 4 como o seu C. Porque aqui ele está afirmando que vai de menos 4 a 4, né? Ou seja, ele está falando assim, ó, que qualquer valor entre menos 4 e 4, toda essa região aqui, ele está falando que vai zerar, vai satisfazer essas duas condições, certo? Uma a gente já sabe que é verdade, que o C é menos 4 é verdade, que a gente já chegou nessa conclusão baseado no delta. Agora, se vai ser entre 0 ou até menos 4, a gente teria que testar justamente o valor menos 4 aqui. Então você poderia vir aqui e substituir, pegar a equação, a menos 4x, mas, só que ao invés de colocar o C, tu coloca justamente aquele valor que tu quer testar, menos 4. Entendeu? Como se fosse uma equação normal, aí tu vai aplicar ali o básico, aquela equação que a gente viu. Você vai calcular o delta e você vai calcular o x naquela equação que eu te mostrei, menos b, mais ou menos, raiz de delta, tananana. Aí você vai ver. Se você fizer esse teste e as duas raízes forem positivas, então ele vai estar correto e a resposta correta, né, seria a B. Só que esse método ele é cansativo, né? A gente justamente está aqui para pensar de forma mais abstrata, para você não ter que fazer muitas contas, porque aqui talvez é fácil, porque a gente só tem que testar duas alternativas. Mas imagina se todas as 5 fossem possíveis e você ia testar várias combinações dessa forma, né? Não é viável. Então,
a gente vai testar isso baseado no postulado da soma e do produto, tá? Uma outra forma linda que os matemáticos adoram falar de sobre não ser negativo é você falar que ao mesmo tempo lembrando, isso vale para a equação quadrática principalmente, tá? O produto ele tem que ser maior ou igual a zero, né? O produto dessas raízes e a soma dessas raízes também tem que ser igual, maior ou igual a zero, certo? Isso é o jeito mais matemático. Ou seja, o que você vai fazer aqui? Você teria que simplesmente lembrar das equações. Né? Vou fazer aqui ó, um do lado do outro. Então, por exemplo, qual que é a equação do produto? A equação do produto é C dividido por A. Lembrando que isso aqui são formas de você reduzir ele e achar as raízes sem precisar fazer o delta e e usar o Bhaskara também, tá? É sempre baseado nos coeficientes que a gente viu aqui. Então, ó, quem que é o C? O C, né? O C é o C, que a gente já não tem o valor, que é justamente o que a gente quer. E o A é 1. Tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. Né? Então aqui, C dividido por a mesma coisa aqui, só C tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, e aqui no produto você vai fazer a mesma coisa, só que a equação do produto é menos B sobre A, maior ou igual a zero. Menos, quem que é meu B? É menos 4. Então, é menos 4. Isso aqui vai ficar positivo, né? Menos com menos. E o A também é 1, certo? Então, isso aqui vai dar pra gente é, que a soma tem que ser 4, né? Pelo menos 4. Ou seja, vai ficar dessa forma, tá? Pode ver que isso aqui nem faz muito sentido pra gente. Ou seja, a gente vai usar a limitação aqui, a validação do produto. E agora a gente tem as informações que a gente precisa. A gente tem essas duas condições, que o C tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 4. E aí, escrever isso é a mesma coisa que escrever como está lá na letra C. Então, 0 é o intervalo de C entre 0 e menor que 4. Isso aqui você pode fazer, se você tiver muita dificuldade, fazer lá o conjunto verdade ali, o conjunto dos domínios, né? Então você faz ali as duas retas, faz algo mais ou menos assim. Então aí o primeiro, ó, coloca assim o C, é, coloca assim, por exemplo, o C aqui e o C aqui. Então, nesse daqui ele tem que ser menor que 4, né? Coloca o 4 aqui, por exemplo. E o 4 aqui embaixo também. Tem que colocar ele sempre alinhado, né? Então, o laranja é o do menor que 4 aqui. Então, opa, eu coloquei eu coloquei errado aqui, tá? Não é C, não, é o 0. Tô ficando doido, tá? Então você pega aqui e coloca o 0. Aí você faz a sua análise. Por exemplo, o C, o laranja aqui vai ser o C menor que 0, né? Menor que 4. Então, ele vem de 4 para cá. Então, ele pega tudo isso aqui. Tudo isso aqui é real para ele, para o C menor que 4. E aí, eu vou deixar assim, cores opostas mesmo. E aqui, para o C maior ou igual a 0, a gente vai usar, então, daqui para frente, né? Maior ou igual a 0. Então, ele sai do 0, tá? Porque ele tem um sinalzinho de igual. Aqui no 4, ó, pode ver que eu nem encostei no ponto. Ele não pega o 4. Só menor que 4. Então, nosso conjunto intersecção seria isso daqui, né? Que está de verdinho.
Tá exatamente nesse intervalo e é assim que a gente escreve, certo? Ah, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você me manda mensagem.